tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, vou apresentar para vocês mais um barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele na cor branco. Então, vamos para as informações necessárias. Aqui, pessoal, nosso trabalho de hoje, ele tem um motivo aqui de uma margarida. Aqui é como se fosse uma tulipa invertida, ela tá assim de cabeça para baixo, certo? Meu pano de prato, ele é uma medida de 50 por 70. A medida aqui, ó, da largura do meu barrado ficou 13 centímetros no fio de tex 151 100% algodão, tá, pessoal? O múltiplo desse trabalho, ele é 22 mais 1, então eu usei 22 caseados para esse desenho, 22 para esse, 22 para esse e mais um caseado aqui no final para as extremidades ficarem iguais. Então, pessoal, eu usei 3 vezes 22 caseados, fiquei com 66 mais 1, 67 caseados exatos para fazer este barrado, este modelo de hoje. Este barrado é trabalhado da seguinte forma: até a 13ª carreira, ó, que dá aqui, eu trabalho direito e avesso do pano. Da 14ª carreira em diante, nós trabalhamos aqui, ó, motivos separados, porém, nós não cortamos a linha do trabalho, tá? A gente trabalha aqui, faz a técnica de deixar um lado já com acabamento e o outro com os pontos baixíssimos, para depois a gente descer, fazer as correntes e passar para o outro motivo, tá? É só você assistir a aula até o final aí que você vai conseguir fazer esta técnica. É bem melhor do que fazer um trabalho, cortar a linha, depois começar o outro. Então, eu explico direitinho aí na videoaula, tá, pessoal? Então, total aí de carreiras, eu tenho 24 carreiras que eu utilizei para fazer este barrado de 13 centímetros. Aí, pessoal, vocês vão ver aí durante a videoaula, quando a gente vai começar a fazer aqui a finalização da ponta do trabalho, que a gente começa do final aqui para o início. Eu fiz assim só para não precisar cortar a linha aqui do final do trabalho e amarrar aqui e começar aqui do início, porque é a mesma coisa que a gente faz no primeiro desenho, vai fazer no segundo, vai fazer no terceiro. Então, eu só inverti, eu comecei do final para o começo e ele fica assim, ó, igualzinho, não muda nada, tá bom? Então, pessoal, estas seriam as informações que eu queria passar deste barrado de hoje. Então, pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, eu peço que vocês compartilhem os vídeos aí do canal com seus amigos, né, com os seus parentes, para poder as pessoas conhecerem o canal Eli Crochê Artesanato. E para quem me acompanha e para quem está chegando também, se possível, para ajudar aí no crescimento do canal, assistam, pessoal, pelo menos um anúncio durante o vídeo, que isso aí é muito importante para o crescimento aqui do canal, tá? E o YouTube entende também que vocês gostam do conteúdo que eu trago aqui para vocês aprenderem, tá bom? E aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação do material que eu utilizo e vou deixar outras quantidades de caseados para vocês adaptarem. Aqui no meu eu consegui adaptar 3 desenhos, né, para um pano de tamanho de 50 por 70. Talvez 2 aí dê para adaptar num pano até de 45 centímetros. E vou deixar outras quantidades para 4, 5 desenhos aí para você colocar talvez uma toalha de banho, tá bom? Então, pessoal, aqui abaixo também do vídeo tem o setor aí, a caixinha dos comentários. Faça seu comentário para eu saber se você gosta dos trabalhos que eu estou trazendo aqui para o canal Eli Crochê Artesanato, certo?
Então, pessoal, olha, desde já eu agradeço muito a todos que se inscreveram aí no canal, que me acompanham, que mandam mensagem, que mandam as fotos, né, dos trabalhos que vocês aprendem aqui pelas videoaulas, tá? Meu muito obrigado aí pelo carinho de todos. E agora, pessoal, sem mais demoras, né, eu vou finalizar aqui o primeiro bloco e vou arrumar a mesa para a gente começar a fazer o trabalho de hoje. Bom, pessoal, então vamos começar o nosso trabalho aqui pelo lado direito do pano. Meu caseado é separado por 2 correntes. Eu tenho aqui um total de 67 caseados que eu preciso aqui no múltiplo, que eu passei para vocês, 22 mais 1. Vão dar 3 motivos. Então, aqui nós vamos começar subindo as 3 correntinhas para fazer um cantinho de borda aqui, um total de 3 pontos alto aqui dentro do primeiro caseado e um aqui no ponto aqui de base aqui, ó. Então, eu fiquei com 4 pontos iniciais aí, 4 pontos alto. Gente, agora nós vamos trabalhar uma quantidade de 21 quadradinhos, tá? Então, é só fazer 2 correntes, vem aqui, ó, na próxima base do caseado, já põe um ponto alto. Então, assim, vocês vão fazer 21 quadradinhos. Depois que terminar os 21 quadradinhos, é só fazer mais 4 pontos altos, depois 21 quadradinhos, e daqui a pouco eu volto para mostrar como que ficou. Olha, gente, então começamos com 4 pontos altos, ficamos com 21 quadrados vazio. Aqui eu fiz novamente 4 pontos altos, 21 quadrados vazio, aqui 4 pontos altos, 21 quadrados vazio e aqui no final os 4 pontos altos. Agora, pra gente voltar, só subir as 3 correntes, vir aqui o pano. E a segunda carreira, pessoal, vai ser a repetição da primeira. Então, aqui é só você continuar a repetir, ó, os 3 pontos altos. Aqui no cantinho de borda, coloca um ponto alto para cada ponto de base. Façam 2 correntes e vocês vão repetir novamente os 21 quadrados vazios. Então, esta será a segunda carreira, a repetição da primeira. E, pessoal, a terceira carreira também é repetição, tá? Da primeira ou segunda carreira, tanto faz. Vocês vão repetir os 4 pontos altos e vão repetir também os 21 quadradinhos vazios na segunda e na terceira carreira. Quando eu voltar, a gente já vai para a quarta carreira, tá? Eu mostro para vocês as 3 carreiras prontas e já vamos para a quarta carreira. Gente, então, como eu havia orientado no bloco anterior, nós fizemos a primeira carreira, a segunda eu falei que era repetição da primeira carreira e a terceira carreira também é repetição aqui da segunda carreira. Ficamos aqui com 4 pontos altos, 21 quadrados vazio, 4 pontos altos, 21 quadrados vazio, aqui também 4 pontos altos, 21 quadrados vazio e 4 pontos altos, cantinho de borda. Na próxima carreira agora, nós vamos subir 3 correntes, vira o trabalho, aqui vai ser um quadrado vazio. Depois que eu virei meu trabalho, faço 2 correntes, aqui no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Dentro do próximo quadradinho de base, coloco 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. Então, este é o nosso cantinho da quarta carreira. Agora, gente, vamos fazer 19 quadrados vazios. Façam 2 correntes e vão colocando ponto alto sobre ponto alto. Olha, então, eu fiz aqui os meus 19 quadradinhos vazios. Prestem atenção aqui no início. Depois 19 quadrados vazios. Pessoal, quando tiver este intervalo aqui, ó, onde vai dar a metade do motivo, aqui você vai colocar mais 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, dessa maneira. Vai fazer aqui um quadrado vazio,
Do lado oposto, você vai colocar aqui 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora aqui, gente, é só continuar com os 19 quadradinhos. Aqui, ó, neste intervalo aqui, vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. E continuem fazendo os quadradinhos aqui, que são 19. No penúltimo aqui, você vai fazer 4 pontos altos, vai fechar um quadrado vazio aqui em cima desses 4 pontos altos. Então, gente, a quarta carreira ficou assim, conforme eu expliquei no bloco anterior. Os quadradinhos aqui entre os intervalos, eu tenho um total de 19. Aqui no finalzinho, ó, eu fiquei com 19 quadrados. Aqui 4 pontos altos, aqui eu fiz 2 correntes e no último ponto de base eu fechei um ponto alto. Então, meu trabalho ficou assim. Para a quinta carreira, agora, nós vamos também fazer aqui, ó, 3 correntes, aí você virou o pano e faça 2 correntinhas. Aqui, olha, nós vamos fazer um quadrado vazio no cantinho e vamos fazer mais um quadradinho, 2 correntes, e aqui eu fecho um ponto alto no terceiro ponto de base. O próximo quadradinho eu coloco 2 pontos altos dentro dele e um na base. Olha, então ficou desse jeitinho aqui o cantinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer 17 quadradinhos, tá? Então, façam as 2 correntes e fecha aqui um ponto alto. 2 correntes e fecha aqui um ponto alto, 17 quadrados. Então, aqui eu fiz os 17 quadradinhos. Agora, pessoal, neste canto aqui, ó, nós vamos fazer o quadradinho cheio, né? Sempre, se eu não mencionar, são 2 pontos altos dentro do quadrado, assim, e um na base. Agora, aqui nós vamos fazer 2 correntes, ponto alto. Vamos ficar aqui com 3 quadrados vazio, ó. 2 correntes, ponto alto aqui. E completa o quadradinho aqui de base, desta forma. Depois, pessoal, deste processo aqui, ó, nós vamos repetir 17 quadradinhos novamente. Chegando nesta parte, vocês vão fazer novamente isso aqui que nós acabamos de aprender. E aqui no finalzinho, vocês vão preencher aqui, ó, 4 pontos altos e 2 quadrados vazios. Então, pessoal, assim ficou a quinta carreira. Aqui no intervalo nós temos 17 quadrados vazios. E qualquer dúvida é só voltar na explicação do bloco anterior. Então, assim eu fui fazendo depois dos 17 pontos altos aqui finais. Olha, eu coloquei 4 pontos altos, aqui eu fechei um quadrado vazio no terceiro ponto de base, sempre 2 correntes de separação. Aqui eu fiz 2 correntes e na terceira correntinha aqui do quadradinho anterior, eu coloquei um ponto alto, tá? Ó, desta forma aqui. Agora aqui, para voltar, vamos subir 3 correntes. Aqui eu já virei o meu pano, agora este quadradinho aqui nós vamos colocar 2 pontos altos dentro, assim, e um na base. Nós já estamos na sexta carreira, então o cantinho a gente volta com os 4 pontos altos, 2 correntes, faz aqui um quadrado vazio, 2 correntes e faz mais outro quadrado vazio. O próximo quadrado de base, a gente preenche, total aí de 4 pontos altos. Agora aqui nós vamos fazer 15 quadrados vazios, sempre 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, até ficarmos com 15 quadradinhos. Olha, então aqui eu já trabalhei os 15 quadradinhos vazio. Vamos agora trabalhar aqui neste intervalo aqui entre um motivo e outro, que ainda vai se formar aqui, né? Então, aqui, gente, olha, vocês vão preencher o quadradinho, total de 4 pontos alto, 2 correntes e fecha aqui um ponto alto, 2 correntes. E aqui, ó, este quadradinho nós vamos também colocar 4 pontos alto
E do lado oposto, a gente também tem que fazer 2 quadrados vazios, tá? Sempre 2 correntes aí de separação. Então, a gente tem que fazer igual ao lado oposto, então aqui também tem que ter 4 pontos altos. Agora, aqui é só seguir fazendo os 15 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto. E assim por diante. Quando terminar os 15 quadradinhos, aqui neste desenho, vocês vão repetir isso aqui que nós acabamos de fazer. E o finalzinho lá, pessoal, é um quadrado cheio, 2 quadrados vazios e o último aqui, um quadradinho cheio com 4 pontos altos. Bom, gente, então a sexta carreira ficou pronta, certo? Aqui nós ficamos no intervalo com 15 quadrados vazios. Fizemos aqui o desenho aqui de divisão. Então, assim, eu fui fazendo aqui no finalzinho, olha, depois dos 15 quadrados, eu fiz 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui um total de 4 pontos altos. O último ponto aqui, coloquem na terceira correntinha aqui de base. Para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntes, eu dei uma adiantadinha só no cantinho aqui, virei aqui o meu trabalho. Aqui, pessoal, eu completei todos os pontos de base, né, que foram 1, 2, 3, 4. Dentro deste quadrado, eu coloquei 2 pontos altos e um aqui na base. Então, eu fiquei com 7 pontos aqui no canto. Fiz aqui os 2 quadradinhos, cada um separado por 2 correntes. Aqui tem um total de 4 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado na base. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um total de 13 quadrados vazio. Deixa eu só fazer um quadradinho aqui com vocês, 2 correntes, aqui ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Aqui, então, eu fiz os 13 quadrados vazio. Agora aqui, pessoal, olha, eu já coloquei 4 pontos altos, 2 dentro do quadrado, um aqui na base. Aqui eu fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui a gente tem que fazer 10 pontos altos agora. Então, olha, coloco 2 pontos altos aqui dentro, completo todos esses de base. E vou preencher aqui, ó, mais 2 pontos altos e um na base. Então, eu fiquei com 10 pontos altos. E a gente faz também aqui do lado oposto, 2 quadrados vazios. E preenche aqui, né, um total de 4 pontos altos. Aí é só continuar a colocar os 13 quadrados vazios igual aqui. E no próximo desenho da divisão aqui, ó, é só repetir esta sequência que nós acabamos de fazer, tá? E o finalzinho lá, pessoal, vai ficar a mesma coisa, ó. Primeiro, o quadrado cheio, 2 quadrados vazios e aqui um total de 7 pontos altos no cantinho. É só colocar 2 pontos altos aqui dentro e completar o restante dos pontos. Finalizada então aqui a 7ª carreira, qualquer dúvida volta na explicação, olhe com calma a colocação dos pontos. Então assim eu fui fazendo, aqui nós temos o intervalo de 13 quadrados vazio, e assim chegando aqui no finalzinho, depois dos 13 quadrados vazio aqui, que são esses aqui, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios separados por 2 correntes e aqui, pessoal, total de 7 pontos altos. Lembrando que sempre dentro dos quadradinhos são 2 pontos altos apenas. E completo o restante, deram 7 pontos altos, fica igualzinho lá o início. Para a próxima carreira, pessoal, eu já subi as 3 correntes, eu repeti aí os 7 pontos altos, e completei aqui, ó, mais 2 pontos altos dentro deste quadrado. Na base eu fiquei com 10 pontos altos. Esta já é a carreira de número 8. Depois eu fiz aqui, ó, 2 correntes, ponto alto, fechei um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto, fechei o segundo quadrado vazio. Aqui eu tenho um total de 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Depois, pessoal, vocês façam aí, ó, mais 2 pontos altos dentro deste quadrado, um na base. Tem 4 pontos altos aqui no total, ó, 1, 2, 3, 4. 3 quadrados vazios, aqui já é o desenho que vai se formar do nosso motivo, então ele já foi marcado aqui.
E do lado oposto também, ó, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio e aqui 4 pontos alto. A partir daqui, a gente vai fazer mais 2 quadradinhos vazio aqui, eu vou fazer com vocês. 2 correntes e fecha aqui um ponto alto. 2 correntes, fecha aqui um ponto alto. Aqui, olha, nós temos que colocar 2 pontos altos dentro deste quadrado, um ponto aqui na base, vamos completar todos esses pontos aqui de base. Aí, eu coloco mais 2 pontos altos dentro deste quadrado de base, um ponto aqui na base, então aqui eu fiquei com 16 pontos altos. Pessoal, depois destes 16 pontos altos, a gente tem que repetir igual ao lado oposto aqui, né? Fazendo 2 correntes para fazer o ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio. O segundo quadrado vazio, aqui eu coloco um total de 4 pontos altos. E a partir daqui, pessoal, olha, já é repetição deste cantinho aqui. Vocês vão fazer esta sequência aqui, neste intervalo de quadradinhos, e depois em cima deste desenho vocês vão repetir esta carreira aqui. Então é só seguir aqui, ó, a partir desses 4 pontos altos, igual aqui, esta sequência. Então, pessoal, aqui eu terminei a 8ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Se ficou alguma dúvida, é só voltar lá na explicação. Então, aqui cheguei no finalzinho. Depois que eu coloquei aqui os 4 pontos altos, fiz 2 quadrados vazios e fiz aqui um total de 10 pontos altos, né? Fechei aqui o quadradinho vazio, coloquei 2 pontos altos aqui dentro e completei os 7 pontos aqui de base. Então, eu tenho 10 pontos altos aqui. Gente, para a próxima carreira, olha, eu já subi as 3 correntinhas. Virei aqui o pano, nós estamos já na carreira de número 9. Completei todos os pontos de base aqui, que são um total de 10. Fiz 3 quadrados vazios, olha, cada um separado por 2 correntes. Depois aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 pontos altos. E fiz aqui 2 correntes e fechei um quadrado aqui vazio. A partir daqui agora, nós vamos completar aqui, ó, com 2 pontos altos. Completa todos esses pontos de base. E colocando mais 3 pontos aqui no total, a gente vai ficar com 10 pontos altos aqui, ó. Tem 10 pontos altos. Vamos fazer agora, ó, 2 correntes, fazer um quadrado vazio. E aqui também temos que fazer igual do outro lado, 10 pontos altos. Fiz aqui os 10 pontos altos, 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer, né, os 4 pontos altos aqui totais. Olha, e 2 correntes aqui igual ao lado oposto. Olha, a gente tem que fazer os 3 quadrados vazios aqui. Então, eu já fiz um, aí eu faço o segundo aqui, sempre 2 correntes, tá? Se eu não mencionar. Agora aqui, pessoal, nós vamos repetir, ó, todos esses pontos de base, que são 16. Então, pessoal, aqui eu fiz os 16 pontos altos, repeti, né, todos os pontos de base. E do lado oposto aqui, a gente tem que fazer igual aqui, ó, os 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui eu terminei, então, de fazer, ó, os 4 pontos altos igual aqui, que aqui é o meio motivo, né, um cantinho. Então, pessoal, depois aqui desses 4 pontos altos, vocês vão fazer um quadrado vazio e vão repetir esta sequência aqui nos demais desenhos aqui do nosso trabalho, tá? Então, é só seguir a explicação aqui dessa sequência do início e fazer nos demais. Então, gente, aqui é a carreira de número 9, olha, já fiz a colocação dos pontos. Qualquer dúvida, só voltar na explicação do bloco anterior. Assim eu fui fazendo aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos aqui, ó, que eu tenho 10 pontos altos, eu fiquei com um quadrado vazio, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, e aqui eu repeti o total de 10 pontos altos.
Pessoal, aqui eu já adiantei a carreira de número 10, apenas eu fiz as 3 correntes, virei o trabalho. Aqui eu completei o total de 10 pontos alto. O que muda nessa carreira aqui é um quadradinho que a gente aumenta aqui, ó, em cima desses 4 pontos altos. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazio. Aqui eu repito os 10 pontos alto, um quadrado vazio e 10 pontos alto. Aqui do outro lado, a mesma coisa, 5 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu repeti um total de 16 pontos alto. E aqui, pessoal, já é repetição, ó, 5 quadrados vazio, 10 pontos alto, um quadrado vazio, 10 pontos alto, 5 quadradinhos vazio e aqui os 16 pontos alto. Então, assim, eu fui fazendo, ó, 5 quadrados vazio, 10 pontos alto, tudo repetição. E aqui no finalzinho a mesma coisa, ó, 5 quadrados vazio e os 10 pontos alto. Então, essa é a carreira de número 10, tá? Praticamente ela foi repetição. A única diferença é que nós acrescentamos um quadradinho aqui, ó, em cima desses 4 pontos altos aqui de base. Para a próxima carreira, aqui vai dar um quadrado vazio, façam primeiro 3 correntes, virem o trabalho. E aqui, pessoal, façam mais 2 correntinhas. E fechem aqui, ó, contem 1, 2, 3, fecha um ponto alto aqui no terceiro ponto de base, ó. Então, aqui a gente ficou com um quadradinho vazio. Agora, a gente coloca um total de 7 pontos altos. Olha, então aqui eu já fiz os 7 pontos altos e adiantei, ó, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Este próximo quadrado aqui, olha, eu coloco 2 pontos altos dentro dele, um na base. O próximo aqui também, para ficarmos com um total de 7 pontos altos aqui, ó. Vou fechar o último aqui para ficarmos com 7 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base. Faz aí um quadrado vazio, ó. Então, o cantinho, por enquanto, tá assim. Aqui, nós também vamos completar estes 7 pontos altos no total. Aqui é o meio do trabalho, a gente tem que fazer um quadrado vazio. Agora, a gente tem que fazer o lado oposto. Primeiro, um total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 correntes aqui para fechar um quadrado vazio, olha. E temos que fazer agora, igual aqui o lado oposto, ó, um total de 7 pontos altos. Sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base, ó. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um ponto na base. Olha, então, nós estamos assim, com o trabalho. Agora, pessoal, nós vamos fazer os 3 quadradinhos de repetição aqui e 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, faço 2 correntes, vou contar o terceiro ponto de base, fecho um ponto alto e completo o total aqui, que vai dar 7 pontos também. Então, pessoal, é só seguir esta sequência aqui, ó, que nós acabamos de fazer. Aqui, depois dos 7 pontos altos, fiz 3 quadrados vazios e aqui eu repeti igual o lado oposto aqui, ó, os 7 pontos altos. A partir deste desenho aqui, vocês vão repetir esta sequência aqui, ó, tá? Aqui, no caso, eu já coloquei os 7 pontos altos, vocês vão fazer um quadrado vazio, 7 pontos altos, aqui no meio um quadrado vazio, 7 pontos altos, e vão seguindo fazendo esta sequência que eu acabei de explicar, tá, pessoal? Vou deixar de ladinho assim, para poder dar para vocês ver por inteiro. Então, eu terminei aqui a carreira de número 11, que eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Se tiver alguma dúvida, dá uma paradinha assim, ó, no vídeo e observe aí a colocação dos pontos. Então, aqui vai dar uma flor, aqui, ó, é uma tulipa que ela vai estar virada, aqui é meia tulipa. Aqui, ó, já é outra flor que a gente vai formar aqui, uma tulipa. E aqui a flor. Depois aqui dos 7 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazio.
e aqui 7 pontos altos. Eu fiz 2 correntes aqui, ó, no último ponto de base, que sobram 3, né? No último ponto de base, eu coloquei um ponto alto. E para a próxima carreira, pessoal, vamos fazer 3 correntes, vira o pano, e depois que você virou o pano, aí você faz mais 2 correntinhas, pra gente fechar aqui um quadrado vazio, ó. Fecha aqui um quadrado vazio, com ponto alto, faz 2 correntes e conta 1, 2, 3 e faz o segundo quadrado aqui vazio, ó. Então, nós ficamos assim com o nosso quadradinho, ó, no cantinho da carreira agora de número 12. Vamos fazer agora um total de 7 pontos altos. Então, vocês vão completar aqui, ó, os pontos. Completei aqui, ó, ficamos com um total de 4 pontos altos. É só colocar mais 2 aqui dentro do quadrado de base e um ponto aqui na base, ó. Aí a gente ficou com 7 pontos alto aqui, ó. Tá bom? Façam agora um quadrado vazio apenas, 2 correntes, ponto alto. E agora aqui, pessoal, nós vamos preencher com 2 pontos altos, um na base. Completa todos os pontos aqui. Olha, todos esses pontos de base. Aqui vocês vão preencher 2 pontos altos e um na base. Aqui a gente vai ficar com 13 pontos altos no total. 13 pontos altos, faço 2 correntes, conto aqui, ó, 1, 2, 3, fecho aqui um ponto alto. E aqui a gente coloca todos esses pontos de base, 2 pontos altos aqui dentro e completamos aqui até ficarmos com um total de 10 pontos altos. Por enquanto está ficando assim o nosso trabalho. Aqui eu tenho 13 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui 10 pontos altos. Do lado oposto eu tenho também que colocar 13 pontos altos. Então aqui eu já fiz 2 correntes, vou aqui fechar um quadrado vazio. E do lado oposto, vou completar aí um total de 13 pontos altos. Lembrando que dentro do quadradinho são 2 pontos altos, aqui eu vou completar todos os pontos de base. E do lado aqui oposto, tenho que também colocar mais 3 pontos altos. Aí a gente totaliza aí 13 pontos altos, igual aqui o lado oposto, certo? Agora aqui, pessoal, nós vamos para a parte da tulipa. A gente tem que fazer apenas um quadrado aqui vazio, 2 correntes, ponto alto. E depois aqui a gente coloca mais 2 pontos altos dentro do quadrado e completa até dar 7 pontos. Fiz aqui os 7 pontos altos, agora eu tenho que fazer 3 quadrados vazios, ó. 2 correntes, aqui é o terceiro ponto de base, já fechei um ponto alto. Aqui o segundo ponto alto para fechar o segundo quadrado, e aqui a gente vai contar 1, 2, 3. Olha, 3 quadrados vazios, e do lado oposto a gente tem que fazer também 7 pontos altos. Então, pessoal, olha, fiz aqui os meus 7 pontos altos, que é aqui, ó, este cantinho da meia tulipa, que é a tulipa inteira, né? Então, ó, depois desses 7 pontos altos, você vai seguir esta sequência aqui, ó. Vamos fazer um quadrado vazio, depois os 13 pontos altos, um quadrado vazio, os 10 pontos altos aqui, ó, bem no meio, depois um quadrado vazio e os 13 pontos altos, e vão repetir aqui na parte da tulipa, que é aqui, ó, essa sequência aqui. Então, vão fazendo assim, pessoal, já mostro o meu aí com a carreira inteira. Então, aqui, gente, eu terminei a carreira de número 12, fazendo a colocação dos pontos, conforme eu expliquei para você. Só lembrando que aqui eu tenho 7 pontos altos, aqui eu tenho 13, 10 pontos altos e 13 pontos altos. Aqui já é a tulipa, são 7 pontos altos. E tem os quadradinhos aí separando, olha. Então, eu fui fazendo assim por toda a extensão. Chegando aqui no finalzinho, ó, depois dos 13 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos e 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui no último quadradinho, depois das 2 correntinhas, peguem na terceira correntinha aqui, ó, do quadradinho da carreira anterior e fechem um ponto alto. Então, esta é a carreira de número 12.
Pessoal, para a carreira de número 13, eu vou explicar para vocês. Aqui eu já fiz as 3 correntes, já fiz a minha vira. Carreiras ímpares, vocês sabem que fica sempre do lado direito do pano aqui, no caso do meu trabalho, deste trabalho. Então, aqui eu já completei 1, 2 pontos dentro do quadrado na base. Então, aqui é o cantinho de borda. Aqui, pessoal, eu fiz 5 quadradinhos vazios, ó. Fiz o primeiro, fiz 2 correntes, fechei aqui um ponto alto. Os 2 aqui em cima dos pontos de base, é só você contar, ó. Faz 2 correntes, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a lente. Então, aqui é só fazer 2 correntes e conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Aqui eu fiz mais o 4º quadrado vazio. E o 5º quadradinho, a mesma coisa. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Aqui eu tenho 13 pontos altos no total, tá? Sendo que aqui eu completo 2 pontos dentro do quadrado na base, então eu fiquei com 13 pontos altos. Aqui não muda, pessoal, é só contar 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 1, 2, 3, fecha ponto alto. Sempre 2 correntes aqui em cima de separação. Aqui o lado oposto da minha pétala da flor, primeiro eu coloquei 2 pontos altos dentro do quadrado e completei o restante aqui e ficamos com 13 pontos altos igual deste lado aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios, sempre aqui, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto, 2 correntes, 1, 2, 3, põe um ponto alto. E assim eu fiz depois aqui, ó, no meio da tulipa, deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem. Aqui no meio da tulipa eu coloquei um total de 4 pontos altos. E aqui, pessoal, já é repetição, olha, os 5 quadradinhos vazios, igual eu expliquei agora para vocês, tá, ó. Então, esta aqui, ó, pontinha, é essa pontinha aqui, ó. Aí são 5 quadradinhos, igual nós fizemos aqui. E aqui os 13 pontos altos eu já fiz aqui. Agora eu vou seguir esta sequência aqui para fazer os demais desenhos aqui do trabalho, tá? Agora que vão ser igual aqui, ó, os 3 quadrados vazios, depois do outro lado eu vou colocar 13 pontos altos. Então, gente, é só seguir essa sequência aqui, ó, do trabalho, nos demais desenhos. Qualquer dúvida, dá uma paradinha assim no vídeo e observe a colocação dos pontos. Esta já é a carreira de número 13. Então, aqui eu terminei a carreira de número 13. Dá uma paradinha no vídeo, se ficou alguma dúvida para ver a colocação dos pontos. Ou volte aí na carreira, no bloco, aliás, anterior, que eu expliquei a colocação aí dos pontos. Aqui é uma flor, aqui a gente já terminou a tulipa. Aqui é outra florzinha, depois dos 13 pontos altos aqui, pessoal, olha, não muda, tá? Ó, fiquei com 5 quadrados vazio. O terceiro quadradinho aqui é só fazer 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. O 4º quadrado, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto, fecha aqui o 5º quadrado e coloquem aqui 4 pontos altos. Então, nós vamos começar agora a fazer a carreira de número 14, porém, nós vamos começar aqui, ó, do final do trabalho para o início, tá? Pra gente não ter que cortar a linha e emendar, isso aí não dá diferença nenhuma no trabalho. Então, aqui, olha, no final do meu trabalho, eu vou fazer as 3 correntes. Agora, nós vamos trabalhar um desenho aqui de cada vez, ó. Este desenho, ele vai dar até aqui, que a gente vai fazer carreira de ida e volta. Então, aqui eu fiz as 3 correntinhas, viro aqui o trabalho e vou fazer, pessoal, aqui, ó, um ponto alto neste último ponto de base. E vou colocar mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, eu já fiquei com o meu cantinho de borda aqui com 4 pontos altos. Eu tenho que fazer agora 7 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes e ponto alto. Olha, até aqui eu tenho 4 quadrados vazios. Em cima desses pontos de base, você faz 2 correntes e conta aqui, ó, o terceiro ponto. E coloca um ponto alto, 2 correntes e fecha aqui, ó, no terceiro ponto de base,
duas correntes, conta 1, 2, 3, fecha no terceiro ponto de base. Eu tenho aqui 3, 6, 7 quadrados vazios. Agora aqui eu completo todos os pontos de base, duas correntes, aqui eu faço um ponto alto para fechar um quadrado vazio, aqui eu coloco dois pontos altos dentro do quadrado, um na base, repito aqui, ó, um quadrado vazio, e coloco aqui, igual do outro lado, um total de 4 pontos altos. Olha, gente, fiz então aqui, ó, os 4 pontos altos, tenho também que fazer 7 quadrados vazios do lado oposto. Então, duas correntes, aí é só contar o terceiro aqui, ponto de base, já faz um ponto alto, duas correntes, conta o terceiro ponto de base, e já põe um ponto alto, duas correntes aqui, mais um ponto aqui no ponto de base, e completa até dar 7 quadrados agora vazio. Olha, pessoal, por enquanto, então, tá assim, ó. Esta é a carreira de número 14. Começamos com 3 correntes, 4 pontos altos, fizemos 7 quadrados vazios. Aqui, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, e repetimos 7 quadrados vazios. E aqui eu já fiz 4 pontos altos. Quando a gente tem que voltar nesta técnica de não cortar a linha do fio, a gente tem que voltar com uma corrente, vira o pano e tem que fazer aí 4 pontos baixíssimos, ó. Vem aqui no primeiro pontinho, introduz a agulha, traz a linha para frente e passa dentro da argolinha, ó. Este é o ponto baixíssimo, você faz ele 4 vezes, já sobe as 3 correntes, faz o cantinho de borda aí, para dar 4 pontos altos aí no total. Vamos fazer agora 3 quadrados vazios. Esta é a carreira de número 15. Olha, então ficou assim o cantinho. Agora vamos ter que fazer 13 pontos altos. Dentro do quadrado, 2 pontos altos e um ponto alto aqui assim na base, até a gente ficar com 13. Olha, pessoal, aqui eu já distribuí, ó, os 13 pontos altos, igual eu orientei, e já adiantei aqui, ó, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E o lado oposto é a mesma coisa, ó, depois que você preencheu aqui, ó, o total, né, de 4 pontos altos da base aqui, já vou fazer o quarto. Aí, dentro do quadradinho aqui, ó, são apenas 2 pontos altos e um na base. Igual o lado oposto aqui, ó, vocês vão ter que usar 3 quadradinhos aqui para fazer, tá? Para dar o total de 13 pontos altos. Pronto, fiz aqui os 13 pontos altos. Aqui eu vou ter que completar os quadradinhos, só o último lá que nós vamos fazer os 4 pontos altos. São 3 quadrados, 2 correntes, ponto alto. E aqui eu coloco, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, este lado aqui é o lado que eu já estou fazendo o acabamento do barrado. Então, eu tenho que fazer, ó, uma laçada no último ponto de base, introduzo a agulha, trago a linha para frente, vou fazer, ó, um ponto alto alongado, ó. Tira uma vez, tira duas e tira 3. Para voltar, ó, 3 correntes, aí você vai virar o seu trabalho e já vai fazer aí o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Fiz aqui, ó, o cantinho com 4 pontos altos, assim. Vou fazer agora um total de 13 pontos altos. Então, aqui, ó, eu preencho com 2 pontos altos, um ponto aqui na base, e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até dar 13 pontos altos aí no total. Fiz os 13 pontos altos, 2 correntes, vou fazer aqui, ó, no terceiro ponto de base, um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Aqui, olha, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, até ficarmos com 10 pontos altos, ó, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base,
Ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui eu tenho 10 pontos altos, faço 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, faço um ponto alto. E a partir desse ponto em diante, nós vamos colocar, igual do lado oposto aqui, ó, 13 pontos altos. Então, a gente precisa preencher este aqui, ó, com 2 pontos altos, este quadrado, com 2 pontos altos e um ponto na base. Então, vão fazendo aí o de vocês, 13 pontos altos. Olha, gente, então aqui nós já fizemos os 13 pontos altos, eu adiantei um quadrado vazio separado por 2 correntes e aqui no finalzinho os 4 pontos altos. Para voltar, a gente tem que fazer uma corrente, vira o pano e já façam aí os 4 pontos baixíssimo, como eu já ensinei aí no bloco anterior. Olha, então aqui eu já fiz os 4 pontos baixíssimos aqui, ó, um para cada ponto de base, subi as 3 correntes, já fiz aí mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou contar 1, 2, 3, faz aqui um ponto alto. Já estamos aqui na carreira de número 17, e a partir desse ponto precisamos de 7 no total. Fiz aqui, ó, os 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes e vou fechar aqui, ó, um quadrado vazio. Vou colocar aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e vou completar aqui até dar 7 pontos novamente. Mais 7 pontos altos feito, faço 2 correntes, conto aqui o terceiro ponto de base, vou colocar um ponto alto aqui agora para cada ponto de base. E no quadradinho à frente aqui, 2 pontos altos dentro e um aqui na base. 2 correntes, aí você vai contar aqui, ó, o terceiro ponto de base e vai fazer um quadradinho vazio assim, ó. Novamente, coloca mais 7 pontos altos aqui no total. Façam 2 correntes, fecha aqui, ó, um quadrado vazio assim. E aqui é o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Aí, o lado aqui, olha, onde tem as alcinhas de corrente, a gente já tá terminando ele. Então, ó, laça a linha na agulha, introduz no último ponto aqui de base e vai tirar, ó, 3 vezes, que é o ponto alto alongado. Aí, faz, ó, mais 3 correntinhas, vira o pano e faz 4 pontos altos aí. Aqui nós já estamos na carreira de número 18, então depois que eu fiz a vira aqui, eu faço 2 correntes, terceiro ponto de base, olha, eu faço um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Agora aqui eu faço mais 2 correntes e mais um quadrado aqui vazio. Vou fazer 2 pontos altos aqui dentro, um na base, e aqui a gente tem que ficar com 10 pontos altos no total. Fiz os 10 pontos altos, aqui eu faço, né, outro quadradinho vazio, ó, 2 correntes ponto alto, e do lado oposto também eu tenho que ficar com 10 pontos altos. Olha, até aqui eu tenho 7 pontos, acrescento mais 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Faço 2 correntes, aqui eu conto 1, 2, 3, igualzinho do lado oposto eu tenho que ficar, ó, com 2 quadrados vazios, ó. Deixa eu aproveitar e abrir aqui um pouquinho para vocês visualizarem, ó. Então, aqui, pessoal, eu já terminando os quadradinhos, eu já faço aqui o meu cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, e para a próxima carreira, eu já faço uma corrente. Eu fiz aqui uma corrente, virei já o meu pano e aqui, ó, o primeiro ponto eu já introduzo a agulha e faço o ponto baixíssimo. É só passar a agulha dentro da argolinha, ó, o meu não passou. Você laça e passa assim por dentro, ó, 1 vez, 2, 3 e 4. Já sobe as 3 correntes e faz o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos. 2 correntes aqui e fecha um quadrado vazio desta maneira.
Aqui, pessoal, nós vamos repetir, tá? Ó, toda essa sequência aqui, ó, vai dar 10 pontos alto, um quadrado vazio e 10 pontos alto. Então, aqui eu fiz, né, a repetição dos pontos e aproveitei e já fiz aqui, ó, um quadrado vazio e os 4 pontos altos, ó. Este lado é o lado das alcinhas, eu tenho que fazer o ponto alto alongado. Eu laço a linha aqui na agulha, no último ponto aqui, ó, eu trago o fio pra frente, ó, e tiro uma vez, tiro duas e tiro três. Volto aqui, ó, com as 3 correntes, viro aqui o trabalho e vamos fazer aí, ó, um total de 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Faço 2 correntes, pessoal, aqui nós já estamos na carreira de número 20. Faço 2 correntes, vou contar aqui, ó, o terceiro ponto de base e já faço um quadrado vazio assim, ó. Coloco aqui um total de 4 pontos altos, aqui eu já tenho 2, o terceiro e o quarto. 2 correntes, vou fazer aqui um total de 3 quadrados vazios. Aqui é o primeiro, 2 correntes, vou fechar o segundo quadradinho, 2 correntes, vou contar aqui, ó, o terceiro ponto de base e coloco o ponto alto, igual do outro lado, também eu tenho que ter 4 pontos altos, olha. Agora, aqui a gente faz, ó, um quadrado vazio. Aqui já é o cantinho de borda, os 4 pontos altos. Para voltar, ó, uma corrente, vira aqui o trabalho. Faça os 4 pontos baixíssimos, ó. O primeiro, vamos ver se ele vai passar. Passou. O segundo, é só introduzir a agulha assim no ponto e tirar. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Olha, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aqui nós vamos fazer quadradinhos agora, 2 correntes, ponto alto. Vamos fazer 5 quadrados. Olha, então, a gente já tá quase finalizando aqui esta primeira ponta aqui do nosso desenho. Então, aqui, ó, eu já fiquei, né, com os 5 quadradinhos. Agora, aqui é o cantinho de borda. Este é o lado que eu tenho as correntinhas, que eu já estou dando acabamento no meu trabalho. Então, olha, laço a linha na agulha, trago pra frente, ó, tiro 1, 2, 3, que é o ponto alto alongado, ó, pra voltar as 3 correntes. Aqui agora a gente tá indo pra carreira de número 22. E façam os 4 pontos altos aí. Fiz aqui meus 4 pontos altos aqui no cantinho de borda. Vou abrir aqui um pouquinho para vocês visualizarem, porque às vezes vocês podem ficar perdidos. Então, a gente tá terminando de fazer a flor na ponta aqui do barrado, tá? Então, agora nós vamos fazer 3 quadrados vazio. Aqui eu já tinha feito um. Vou fazer o segundo aqui. E o terceiro ponto alto, aqui é o cantinho de borda, a gente tem que fazer os 4 pontos altos assim. Para voltar, ó, uma corrente, vira aqui o trabalho e faz aqui 4 pontos baixíssimos, ó. Deixa eu tirar aqui o primeiro pontinho, o segundo, o terceiro e o quarto pontinho, ó. Vamos subir agora aqui 3 correntes. Aqui eu vou fazer um quadradinho cheio, que são os 4 pontos altos. 2 correntes. Aqui eu faço o cantinho de borda novamente, né, com os 4 pontos altos assim, ó. E aqui, pessoal, é o lado das correntinhas que já está dando acabamento. Então, eu introduzo a agulha no último ponto, olha, desse jeito assim. E tiro 1, tiro 2 e tiro 3. 3 correntes, eu volto aqui, viro o pano, né, aliás. E aqui,
eu venho no último ponto de base aqui, ó, e preencho esse último quadradinho que sobrou. Depois dos 4 pontos altos prontos, eu faço as 3 correntes e começo aqui, ó, a fechar o ponto de base abaixo aqui com um ponto baixo. Então, aqui eu vou descendo aqui, fazendo 3 correntes e um ponto baixo no último ponto de base. Pessoal, se seu ponto for muito apertado, coloque em 4, tá? Para não ficar repuxado. Eu estou trabalhando com 3 correntes. E assim, eu vou descendo aqui com as 3 correntinhas e o ponto baixo, 3 correntes e o ponto baixo. 3 correntes, aqui o ponto baixo, 3 correntes e aqui meu último ponto baixo. Olha, eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Então, o trabalho ficou assim. Olha, nossa primeira margarida, vamos falar assim, né? Pelo modelo da flor. Agora, pessoal, nós vamos começar o segundo desenho, tá? Aí não precisa cortar a linha aí para poder começar o segundo motivo. O que nós vamos fazer agora? A gente vai começar a repetir esta carreira aqui, ó. Fazendo 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos e os 7 quadrados vazio e 4 pontos altos. É esta carreira aqui que nós vamos começar a trabalhar. Esta carreira aí, ela é a de número 14, tá bom? Então, vocês, eu vou iniciar aqui o próximo motivo com vocês. Aí, a partir deste primeiro exemplo que eu ensinei, vocês vão olhando aqui as carreiras de ida e volta até chegar aqui na pontinha com 4 pontos altos. Então, vamos lá, gente. Olha, pra gente começar o outro lado, faça somente uma corrente aqui, ó, no último ponto de base. Vocês coloquem os 4 pontos altos aqui, ó. Um primeiro ponto alto, 2 dentro do quadrado e um na base, certo? Igual eu falei aqui, nós vamos fazer agora aqui, ó, 7 quadrados vazios e esta sequência aqui. Olha, gente, então aqui, ó, esta carreira aqui, que é a de número 14, nós repetimos aqui para começarmos o outro motivo, olha. Igual eu orientei para vocês no bloco anterior. Depois dos 4 pontos altos aqui, a gente tem que fazer uma correntinha, virar aqui o trabalho e fazer aqueles 4 pontos baixíssimo. Olha, introduz a agulha aqui no primeiro ponto, ó, traz a linha dentro da argola uma vez, 2, 3 aqui, ó, e 4. Daí já sobe as 3 correntinhas, faz aqui o cantinho de borda, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, agora, nós vamos olhar aqui a sequência aqui da carreira agora. Se na carreira anterior nós trabalhamos esta aqui, agora a gente tem que fazer a próxima, que é o quadrado cheio que nós acabamos de fazer, os 3 quadrados vazios, e aqui a gente tem 13 pontos altos. Pessoal, é só vocês seguirem essa explicação para fazer os demais, tá bom? Então, eu vou fazer esta carreira aqui, ó. Olha, pessoal, então aqui eu terminei já a carreira, que é esta repetição aqui, ó. Que é esta repetição da carreira aqui, ó. Eu acabei de fazer aqui, igual eu expliquei no bloco anterior. Aí, a gente tem que voltar. Esse lado aqui é o lado das alcinhas que a gente tem que fazer, que este lado aqui é o dos pontos baixíssimos que nós fizemos, né, para voltar a carreira. Então, aqui é só fazer a laçadinha na agulha, ó, no último ponto de base. Eu venho aqui, introduzo a agulha, trago a linha para frente e vou tirar, ó, uma vez, 2, 3, que é o ponto alto alongado. Para voltar, 3 correntes, vira aqui o trabalho.
e vão fazer aí os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Então, pessoal, nós vamos repetir esta carreira aqui agora, ó, que é a de número 16. Vamos colocar primeiramente 13 pontos altos. É só olhar aqui e seguindo, tá? 13 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio e 13 pontos altos, certo? Então, vamos fazendo assim, ó. Aqui a gente já colocou os 4 pontos altos, certo? Agora, vamos fazer um quadrado aqui vazio, 2 correntes ponto alto, e preenche aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base e completa aqui até dar 13 pontos altos. Olha, pessoal, então aqui eu terminei a carreira de número 16, é igualzinha esta carreira aqui, ó. É só olhar aqui e você vai repetir a outra aqui. Aí agora aqui para voltar é uma corrente e o ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais essa carreira aqui e vocês vão fazer o restante aí. Então, aqui é só trabalhar aqui, ó, um ponto baixíssimo. Opa, não entrou. Ó, o primeiro. O segundo ponto baixíssimo, o terceiro e o quarto. Sobe as 3 correntes. E aqui você faz o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Aí agora aqui é a carreira de número 17, tá? Que vai ser esta carreira aqui, ó. É só seguir. Aqui nós já fizemos os 4 pontos altos iniciais. Agora vocês vão fazer um quadrado vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, quadrado vazio, 7 pontos altos, quadrado vazio, 7 pontos altos, quadrado vazio e os 4 pontos altos, tá? Nesta carreira aqui eu vou fazer o meu e já volto aí pra gente fazer mais uma vez a vira do lado aqui das correntinhas. Olha, gente, então eu terminei aqui a carreira de número 17, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui é o lado das alcinhas, então eu tenho que laçar a linha na agulha, vir aqui no último ponto de base e fazer aqui o ponto alto alongado, ó, que tira uma, tira 2 e tira 3, para voltar as 3 correntinhas. Aí você vai fazer os 4 pontos altos aqui, ó, sempre pega no último ponto aqui, ó, para ficar mais bonitinho o trabalho, ó. 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Então, agora, a próxima carreira vai ser a de número 18. Olha, então, a gente já fez a vira aqui. Deixa eu mostrar aqui a carreira de número 18. Já vai ser esta aqui, ó, que vai ser 2 quadrados vazio. Aqui eu vou ter 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos. Você vai fazer aqui agora na sequência deste outro desenho. Tá bom, gente? Então, depois que terminou, este lado aqui é dos pontos baixíssimos, aí trabalha a carreira, e quando for voltar do outro lado, são as alcinhas, né? As correntinhas aí, para poder deixar um lado do trabalho pronto. Pessoal, eu vou terminar o meu aqui. Qualquer dúvida, volta aqui nesta primeira explicação, né? A das carreiras de volta, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, a gente tem que repetir no outro desenho. Eu vou terminar o meu e já volto aí para mostrar como é que está ficando, tá? Qualquer dúvida, olhem este primeiro aqui, a primeira explicação. Bom, pessoal, então vamos finalizar aí o nosso trabalho. Eu ensinei o primeiro desenho aqui para vocês conseguirem finalizar até os 4 últimos pontos aqui. Depois passamos para o segundo motivo, eu expliquei para vocês aqui algumas carreiras, né, iniciais para vocês continuarem a fazer. E eu aqui já estou quase terminando o meu terceiro motivo aqui. Lembrando, pessoal, que nós começamos aqui, ó, nós estamos do lado avesso, começamos do final do pano, né, para o início do pano, ó, que quando a gente terminar aqui esta carreira de acabamento, a gente vira o pano assim, ó, aqui é o começo do pano de prato, né, do início do nosso trabalho. Em nada aí para fazer o nosso trabalho, tá? A gente tem que terminar esse lado aqui do lado avesso, então vamos fazer isso agora, certo?
Se você fez aí direitinho a contagem dos múltiplos, é só seguir a aula aí que vai dar tudo certinho. Então, pessoal, olha, eu fiz os 4 últimos aqui ponto alto, né? Da pontinha do nosso desenho aqui do barrado. Agora é só fazer as 3 correntes e ponto baixo no último ponto aqui de base, ó, da carreira anterior. Aí vai colocando, ó, o ponto baixo, as 3 correntes. E assim nós vamos trabalhando até chegarmos aqui no último ponto alto do trabalho, até aqui embaixo. Aqui mais 3 correntes, eu ponho aqui um ponto baixo, 3 correntes. Aqui, pessoal, eu prefiro terminar com um ponto baixíssimo, ó, passa uma argolinha dentro da outra, faz uma corrente e aqui você alonga o fio. E aqui já pode cortar a linha. Como eu disse aqui, ó, terminamos do lado avesso aqui do trabalho. Esse aqui, quando a gente vira para o lado direito do pano aqui, nós estamos no início do trabalho, tá? Isso não atrapalha em nada aí na terminação do barrado que nós aprendemos hoje. Simplesmente é porque não teria necessidade de cortar o fio lá do final para poder amarrar aqui e começar daqui, né? Como ele dá certo tanto começar do início quanto do final, eu deixei assim mesmo, mas é só seguir a aula aí, se você tiver mais múltiplos, né? No caso aqui meu deram 3 múltiplos, né? 22 mais 1, se o seu deu só 2 múltiplos, né? Ou deu 4, ou deu 5, não tem problema, é só seguir a aula que vai dar direitinho. Então, pessoal, assim ficou o nosso trabalho, ó. Espero muito que vocês tenham gostado, eu fiz com muito carinho. E se gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora de inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, essas pontinhas aqui é só arrematar, tá bom? Então, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.